Olá, amigo, tudo bem? Hoje eu quero estudar com você um pouco sobre Mateus, capítulo 24. Jesus Cristo, ele fez a sua entrada triunfal num dia de domingo. De acordo com o Dr. Mervyn Maxwell, a sua entrada triunfal em Jerusalém acontece no dia 9 do mês de Nissan ou 9 de abril. Jesus Cristo, ao entrar em Jerusalém, ele é aclamado como rei, tanto pelos seus discípulos quanto a multidão que estava ali. Aquela multidão, ela dizia, Baruch rabá Beshem Adonai, seja bem-vindo aquele que vem em nome do Senhor. Jesus Cristo, então, ele se dirige para Betânia, ele descansa na casa de Marta, de Maria e de Lázaro. Na segunda-feira, você conhece também a história, ele amaldiçoa aquela figueira, ele vai para o templo, ele tem uma discussão teológica com os fariseus, com os saduceus e também com os herodianos. Ele retorna no fim do dia para Betânia novamente. Na terça, Pedro o chama e faz uma observação àquela figueira que estava morta desde a sua raiz. Jesus Cristo, novamente, na quarta-feira, ele se dirige para o templo. E nesta quarta-feira, alguns teólogos chegam a dizer que é o encontro com a mulher adúltera de São João, capítulo 8. Eles haviam ali armado uma cilada para que eles pudessem, então, prender Cristo de maneira mais fácil. Cristo, então, disse, aquele que não tem nenhum pecado, atire a primeira pedra. Todos se retiraram, ficaram apenas Cristo e aquela mulher. E ele então pergunta, cadê aqueles homens que estavam condenando você? E ela então disse, nenhum deles estão aqui. Ele, ok, porque nem eu também te condeno. Vai e não peques mais. Aquela mulher se retira e Jesus então agora ele chama os seus discípulos e ele se dirige para o Monte das Oliveiras. E subindo para o Monte das Oliveiras, naquela quarta-feira, os discípulos olharam para o templo, olharam para a cidade de Jerusalém e disseram assim para Cristo, olhe a construção, veja, Senhor. E Cristo então, no capítulo 24, verso 1, ele diz assim, tendo Jesus saído do templo, ia se retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhe disse, não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Uau! Pense, amigo, o templo era o orgulho da nação judaica. Tudo girava em torno do templo. E este aqui não era o primeiro templo. O primeiro foi construído por Salomão, o segundo foi reconstruído por Zorobabel e o terceiro por Herodes. Este templo aqui, ele demorou cerca de 46 anos para ser construído. E agora Cristo olha para os seus discípulos e ele então diz que não ficaria pedra sobre pedra daquele templo. Há um silêncio, porque o orgulho do povo de Israel era justamente o templo. A economia, a sociedade, a adoração, tudo girava em torno do templo. Os discípulos ficaram calados, em silêncio, subiram o monte. E lá no cume do monte, o verso 3 diz assim, no Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado. Essa expressão, só no Evangelho de Mateus, aparece 3 vezes. E as 3 vezes que o verbo assentar aparece com a pessoa de Cristo, é porque ele está ensinando a palavra de Deus. Isso era muito comum na época de Cristo, na época dos filósofos também, quando eles tinham seus discípulos, quando ele parava e assentava-se, era um momento de ensinar, era um momento de estudo. E assim não era diferente com Cristo. Quando Cristo estava pronto para ensinar a palavra do seu Pai, a palavra de Deus, ele se assentava. E todos então assentavam-se ao seu redor para aprender a palavra de Deus. E Jesus Cristo então, de maneira particular, essa expressão, o verbo particular, aparece 2 vezes no Evangelho de São Mateus. E as 2 vezes é Cristo conversando com seus discípulos longe da multidão. Sabe o que eu entendo com o capítulo 24? Com o verbo particular, ele não foi pregado para a multidão. O verso 3, usando o verbo particular, está ensinando a mim e para você que o capítulo 24 é uma mensagem da igreja para o mundo. A igreja que conhece as profecias, a igreja que entende o sinal do tempo ou a linha
das profecias. Então ele chama a sua igreja, os 12 discípulos, e ele fala então de maneira particular. E Cristo, ele fala de 3 sinais a respeito da sua vinda. Os discípulos esperavam apenas uma resposta com respeito ao templo. Cristo dá uma resposta ambígua. Ele fala do tempo que o templo seria destruído, mas ele fala também dos últimos momentos dessa terra, os sinais do tempo do fim. E ele apresenta 3. O primeiro sinal tem a ver com o mundo religioso. Cristo é muito claro em dizer em Mateus capítulo 24 que chegaria um momento dessa história que a religião estaria em crise. As pessoas ganhariam lucros desonestos em nome da fé. As pessoas usariam o próprio nome de Cristo, realizando falsos milagres, falsas curas, dons que dizem que têm, mas na realidade não tem nenhum dom. Pessoas estariam usando a fé para ludibriar o coração do ser humano. O segundo sinal que Cristo apresenta aqui nesse texto tem a ver com a sociedade. Ele chega a dizer que o amor de quase todos iria se esfriar. Amigos, o amor de quase todos. Ele está falando de um pane, de uma crise terrível em meio à sociedade, a tal ponto de não haver mais amor de um para com os outros. Interessante que quando Cristo fala no verso 12 que o amor de quase todos iria se esfriar, eu tenho que considerar algumas palavras. Por exemplo, a palavra amor aqui é o verbo agapau, o amor ágape. E esse amor é o amor de Deus para conosco. Então ele está dizendo que devido aos pecados, devido à iniquidade, a palavra iniquidade aqui usada por Mateus é anomia, que significa aqueles que transgridem a lei. Então, devido à transgressão da lei, e lembra que a lei é uma proteção de Deus para nós? A lei diz que eu não posso matar, que eu não posso roubar. A lei diz que eu não posso falar mal do meu próximo. Quando esta lei é respeitada, não existe crise na sociedade. Então Cristo está dizendo que há uma violação da lei de Deus a tal ponto que o amor vai se esfriar em quase todos. Um detalhe, lembra que esse amor aqui refere-se a Deus? 1 João capítulo 4, verso 8 diz que aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Você percebe que Mateus capítulo 24, verso 12, o amor aqui é o próprio Deus? Agora vamos pensar numa outra questão. Deus, o Pai, está no céu. Deus, o Filho, Jesus Cristo, também está no céu. Quem está conosco aqui hoje? O Espírito Santo, Deus Espírito. Devido à transgressão da lei, o Espírito Santo vai se retirar de quase todos. Entenderam o que o texto bíblico quer nos dizer? O povo estaria tão afundado, tão submerso em meio ao pecado, que o Espírito Santo não teria mais acesso ao coração do ser humano. Não que ele não queira, não que Deus não queira ter acesso ao nosso coração, mas porque o ser humano está tão consolidado no pecado que o Espírito Santo não consegue mais ter acesso ao seu coração. Por isso, a sociedade estará em crise. E por fim, ele fala de fenômenos na natureza, o sinal da natureza, mostrando que a natureza também estaria em crise. E juntamente com essa crise da natureza, viriam as epidemias, as doenças, as enfermidades quais que os médicos não saberiam nem tratamentos, como cuidar dessas enfermidades sobre o ser humano. Percebe? Crise na religião, crise na sociedade e crise na natureza. Depois que ele apresenta estas crises, interessante que esta palavra crise é algo comum hoje no nosso dia a dia, né? Mas depois que ele apresenta a palavra crise, Jesus Cristo no verso 15 ele disse assim: quando, pois, virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê, entenda. De 66 livros na Bíblia, Jesus Cristo ele recomenda a leitura de um livro. Ele recomenda a leitura de um profeta. Cristo não está dizendo de maneira alguma que a Bíblia deve ser cancelada e devemos usar apenas um livro. Mas ele está dizendo que nos momentos de crise eu preciso estudar o livro de Daniel. Eu preciso compreender melhor o livro de Daniel. Sabe por quê? No livro de Daniel há um exemplo de perseverança. Interessante que no verso 13 ele diz: aquele que, porém, que perseverar até o fim,
este é que será salvo. Percebe? Quem será salvo? Os perseverantes é que serão salvos. E no livro de Daniel, nós temos o exemplo de várias pessoas que não foram perseverantes. Mas, pastor, como assim um exemplo de várias pessoas que não foram perseverantes? Abra sua Bíblia comigo no livro de Jeremias, no seu último capítulo, capítulo 52, nós vamos ler 3 versos. Você vai entender porque eu disse que várias pessoas não foram perseverantes em meio às crises. Capítulo 52, profeta Jeremias, verso 28. Assim Judá foi levado cativo para fora da sua terra. Este é o povo que Nabucodonosor levou para o exílio no 7º ano, 3.023 judeus. Esta é a primeira invasão de Nabucodonosor em Jerusalém, segunda invasão. No ano 18º de Nabucodonosor, levou ele cativas de Jerusalém 832 pessoas. Percebe? A primeira invasão, 3.023 judeus, ele leva para a Babilônia. A segunda invasão, 832 pessoas. Terceira invasão e última, de Nabucodonosor a Jerusalém. No ano 23º de Nabucodonosor, Nebuzaradã, o chefe da guarda, levou cativas dentre os judeus 745 pessoas. Terceira invasão, 745 pessoas. Agora ele coloca um total. Sabe quantos judeus foram levados de Jerusalém para a Babilônia? São 4.600 pessoas que a palavra de Deus nos apresenta. Percebe? 4.600 pessoas foram levadas para aquele local. Eles viram o seu templo sendo destruído. Lembra que Cristo disse que não ficaria pedra sobre pedra? O povo de Israel já haviam passado por aquela experiência. O templo foi destruído, é aqui o templo construído por Salomão. Não ficou pedra sobre pedra daquele templo. Os utensílios sagrados foram levados para dentro do templo de Marduk, na Babilônia, que era o deus principal dos babilônicos ou dos caldeus, que são as mesmas pessoas. Nabucodonosor, ele levou esse grupo de pessoas para Jerusalém. Daniel, então, agora, eu gostaria que você pudesse abrir a tua palavra no livro de Daniel comigo. Daniel é levado para a Babilônia. Ele e mais 3 companheiros. O capítulo 1, verso 7 diz assim: o chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, Daniel passou a se chamar Beltesazar, Ananias passou a se chamar Sadraque, Misael passou a se chamar Mesaque, e Azarias passou a se chamar Abidnego. A primeira coisa que Nabucodonosor faz é tentar tirar a identidade do coração daqueles 4 hebreus. Mas como assim, pastor? Os nomes na Bíblia, eles têm significados. Não é como aqui no Brasil, nós assistimos uma televisão, um filme, gostamos do nome de um ator e colocamos num filho, numa filha. Lá existem origens. Por exemplo, quando Jacó estava nascendo, ele puxava a perninha do seu irmão Esaú. E o nome dele, a partir daquele momento, foi Jacó. Jacob, no hebraico, que significa aquele que puxa a perna, aquele que puxa o rodo. Percebe? Os nomes eram dados de acordo com as circunstâncias. Moisés, ele foi retirado do rio Nilo. O nome Moisés significa trazido sobre as águas. Então são nomes. Elias, só o Senhor é Deus. Lembra que o nome de Elias era uma confratração ao nome Baal. Era Deus mostrando para todo o universo que ele é o único Deus através do nome do profeta Elias. Percebe que a Bíblia, ao usar os nomes dos seus personagens, tem um significado. Não é como no nosso país. Então, o nome Daniel, por exemplo, significa que Deus é o meu juiz. Imagina Nabucodonosor gritando, Daniel, Daniel! Ele estaria dizendo para todo mundo e para todos que o nome de Daniel significava que Deus é o meu juiz. E Nabucodonosor não temia ao Deus de Israel. Ele seguia Marduk. E aqueles jovens, então, eles tiveram seus nomes alterados. Também foram submetidos a uma prova de alimentação. Também foram submetidos a uma prova de estudarem
na Babilônia, aprenderem a religião babilônica, a filosofia babilônica, a linguagem dos caldeus. Mas há algo de interessante. O verso 8 do capítulo 1 diz que Daniel resolveu firmemente não se contaminar. Algumas traduções dizem que Daniel resolveu guardar o seu coração. E a palavra coração no hebraico significa mente. Não é essa bolinha de carne que tem a função apenas de bombear o nosso sangue. Daniel e os seus 3 amigos resolveram não se contaminar. Eles resolveram guardar o seu coração. Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles protegeram a mente, as avenidas da alma. Eles protegeram para que Nabucodonosor não pudesse ter acesso e retirasse toda a influência que foram ensinados pelos seus pais, toda a influência religiosa que eles tinham, tudo aquilo que eles entendiam a respeito do Deus verdadeiro, o Deus de Israel. Um dia, esse rei pagão, chamado Nabucodonosor, ele teve um sonho muito estranho. Ele teve um sonho com uma estátua de 27 metros de altura, 2,70 de largura. A cabeça dessa estátua era de ouro, o peito era de prata, a cintura era de bronze, as pernas eram de ferro e os pés ferro misturado com barro. E um dado momento, uma pedra veio do céu e esmiuçou toda essa imagem. O rei acordou assustado. E ele não entendia o que o sonho queria dizer. E ele mandou chamar então todos os sábios de Babilônia. E ele pediu então que eles pudessem explicar para ele qual era o significado daquele sonho. E eles então disseram: ó grande rei, conte para nós, por favor, qual foi o sonho, para que possamos então interpretá-lo para ti. E o rei então disse: não, vocês não são sábios, vocês não são magos, vocês não sabem de todas as coisas, eu quero que vocês contem para mim qual é o sonho e qual é a sua interpretação. E eles então disseram: ó grande rei, o que pedes é impossível para nós, porque foram os deuses que lhe deram este sonho e eles não habitam aqui conosco. Eles tinham uma visão deturpada a respeito de Deus. Eles acreditavam em um Deus transcendente, um Deus que está de longe, vendo as coisas acontecerem. Mas a Bíblia apresenta um Deus transcendente e um Deus imanente. Um Deus que se relaciona com a sua criatura. E o capítulo 3, nós vamos entender essa imanência do nosso Deus. O rei, então, mandou matar todos os sábios. Percebe que os sábios de Babilônia, na realidade, não sabiam de nada. Todas as vezes que o rei chamavam, eles não tinham respostas. E o rei então mandou matar todos os sábios, incluindo Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Os 4 estavam na lista para serem exterminados. Então Daniel ficou sabendo. E ele então disse para um dos servos do rei: diga para o rei que nós temos a resposta para ele. Só me permita orar. Daniel, enquanto a vida estava sendo ameaçada, sabe o que Daniel estava fazendo? Ele estava orando. Quando você passa por problemas, quando você passa por dificuldades, para onde que você corre? Daniel correu para os pés de Cristo Jesus. Daniel foi orar. Daniel não foi falar mal do pastor. Daniel não foi falar mal da igreja. Daniel não foi falar mal da sua liderança e nem dos irmãos da igreja. Daniel foi orar. Enquanto todos estavam preocupados, o profeta estava com os joelhos dobrados orando. Deus então fez que o profeta descansasse. Daniel dormiu tranquilamente e em sonhos Deus revelou para Daniel a interpretação do sonho. No outro dia, ele aparece na presença do rei, ele diz: ó rei, o Deus a quem eu sirvo me deu a resposta. Percebe que Daniel não se apresenta dizendo: eu sei a resposta. Daniel apresenta-se já exaltando o nome de Deus. Você percebe que hoje muitos gostam que as luzes brilham sobre eles, cantores gostam que a luz esteja sobre eles, pregadores gostam que a luz esteja sobre eles. Precisamos aprender mais com o profeta Daniel. Daniel, ele estava mostrando
que o único que merece toda a honra e toda a glória e todo o louvor é Deus. Porque quando o homem aparece, Deus desaparece. E Daniel, ele fez questão, no seu primeiro contato, mostrar de fato quem havia revelado o sonho para ele. Ó rei, o Deus de Israel me revelou o sonho. Qual é o sonho, Daniel? O Senhor sonhou com uma estátua de 27 metros de altura, 2,70 de largura, a cabeça era de ouro, o peito era de prata, a cintura era de bronze, as pernas de ferro e os pés barro misturado com ferro. Correto, rei? Sim. E depois uma pedra que veio dos céus e destruiu, esmiuçou toda essa imagem. É isso, rei? Claro, Daniel. E agora a interpretação? Ó rei, o Senhor vive para todo sempre. A estátua, ela representa uma mensagem para o tempo do fim. Deus revelou para aquele homem pagão que não temia a Deus uma profecia com mais de 2.500 anos de cumprimentos. Uma profecia que fala a respeito dos reinos que se levantariam sobre essa terra. Sabe o que é interessante? Daniel olha para o rei e diz, ó rei, a cabeça de ouro representa o teu reino. Mas saiba de uma coisa, o teu reino vai passar. O teu reino não é eterno. Você percebe que muitas vezes nós vivemos como que as coisas não tivessem fim? Como se nada um dia chegaria ao seu fim? Tudo nesta vida passa. Posso fazer uma pergunta para você? Você está passando por problemas? Você está passando por dificuldades? Sim, vai passar. Agora você também está feliz? Deus tem cuidado de você? Você está feliz? Amém? Vai passar também, amigo. Porque tudo passa. Nós esquecemos muitas vezes disso. E Daniel disse, ó rei, a cabeça de ouro que representa o teu reino vai passar. Depois virá os medos e persas, também vai passar. Depois virá a Grécia, vai passar. Depois virá Roma imperial e vai passar. Depois virá Roma papal e também vai passar. Depois vão tentar uniões nos países da Europa com Roma. Também vai passar, ó grande rei. E a pedra, Daniel? Esta representa o reino do meu Deus. E este reino, esse não passa. Esse é eterno, ó grande rei. O rei então exalta Daniel, ele exalta os seus 3 amigos também, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Um tempo se passa. O rei estava contemplando então todas as maravilhas que ele havia criado. Quem sabe ele estava pensando nas suas conquistas. Quem sabe ele sonhava ir mais longe ainda. Até que ele então pensou, que história é essa? Que eu vou ser apenas a cabeça? Que o meu reino vai ser destruído? Não, não, não. Eu vou construir uma imagem. E ela não terá só a cabeça de ouro. Ela será de ouro de uma ponta à outra. E ele fez uma imagem de 27 metros de altura, 2,70 de largura. A imagem não era uma referência ao corpo de Nabucodonosor, como alguns pensam. Era possivelmente um obelisco. Assim era a imagem. E eles então construíram aquela imagem, 27 metros de altura, 2,70 de largura, e colocaram no campo de Dura. Era um platô, um campo muito grande onde colocaram aquela imagem. E ele então chamou que todos viessem para a inauguração daquela imagem. E todos deveriam prestar culto, adoração àquela imagem. Interessante que Daniel capítulo 3 é uma sombra profética para Apocalipse capítulo 13. Lembra-se? Lá nós temos 2 poderes. O poder religioso associa-se com o poder político. E o poder religioso com o poder político farão uma imagem, criando apenas uma adoração. Daniel capítulo 3. Nós temos aqui o exemplo. É Deus mostrando o que aconteceu na história para que eu e você possamos ficar em pé quando as coisas estiverem acontecendo. Lembram que foram levados para lá 4.600 judeus? Daniel não aparece no capítulo 3. Muitos dizem que Daniel estava viajando nesse contexto porque o rei Nabucodonosor sabia que ele não dobraria os seus joelhos perante aquela imagem.
mas Sadraque, Mesaque e Abidnego estavam por ali. Então, de 4.600 judeus, eu não posso esquecer que ali estava Sadraque, Mesaque e Abidnego. O rei, então, ele convidou vários homens de importância, pessoas de nome, autoridades públicas, para participarem da adoração daquela imagem. O capítulo 3, verso 2 diz: Então o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os satrapas, prefeitos, governadores, juízes, tesoureiros, magistrados, conselheiros, oficiais das províncias, para que viessem à consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Você percebe que poderes executivos, poderes legislativos estavam fazendo parte da adoração? Você percebe que você tem agora a associação da religião com a política, obrigando que todos adorassem uma única imagem, que todos adorassem um único Deus, que fosse aquele que o rei Nabucodonosor havia levantado. Percebem? E era Nabucodonosor que estava levando aquilo à frente. Ele havia dito: olha, eu vou mandar tocar vários tipos de instrumentos. E aquele que ficar em pé, enquanto nós estivermos adorando a minha imagem, serão mortos, serão lançados em uma fornalha. Os instrumentos tocaram. Todos dobraram os joelhos. Se lembram? 4.600. Mas 3 ficaram em pé. Sadraque, Mesaque e Abidnego. Sabe o que não falta neste mundo? X9. Isso mesmo, dedo duro. Não demoraram para que os 3 fossem delatados, para que os 3 fossem entregues para o rei. E chegaram para o rei e disseram: ó grande rei, sabe, aqueles 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abidnego, não fazem caso de ti, nem respeitaram o seu edito. Porque quando o Senhor mandou tocar todos os instrumentos, eles ficaram em pé, ó grande rei. O rei mandou chamar os 3 e ele perguntou: é verdade, Sadraque, Mesaque e Abidnego? E eles disseram: é verdade, eu vou mandar tocar de novo. E eu gostaria que vocês pudessem dobrar os joelhos, porque se não dobrarem, eu vou jogar vocês na fornalha. E eles disseram: ó grande rei, saiba de algo. Se o Senhor quiser nos livrar, Ele vai, mas nós não vamos dobrar os nossos joelhos perante a tua imagem. O rei mandou tocar os instrumentos. Os 3 ficaram em pé. O rei então mandou jogar os 3 dentro da fornalha. O fogo estava tão quente que aqueles soldados que levaram os 3 não resistiram e morreram. E os 3 foram amarrados e jogados dentro da fornalha. E às vezes eu fico me perguntando, se eles seriam jogados dentro da fornalha e não teriam como fugir, qual a necessidade de serem amarrados? Não é verdade? Mas foram amarrados, jogados dentro da fornalha. O rei, então, Nabucodonosor, ele chegou próximo e ele percebeu algo diferente. O verso 23 diz assim: esses 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abidnego, caíram atados dentro do fogo da fornalha, sobremaneira acesa. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: é verdade, ó rei. Tornou ele e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano. E o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Algumas traduções dizem que este homem é semelhante ao próprio Deus. Outras traduções, ao filho do homem. Eu gosto dessa tradução, filho do homem, porque na realidade refere-se a Cristo Jesus. O 4º homem da fornalha era Cristo. Jogaram 3, mas haviam 4. E o rei se espantou, e agora ele fica em pé, ele se aproxima da fornalha, que estava sobremaneira acesa, e ele então fala: Sadraque, Mesaque e Abidnego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então, Sadraque, Mesaque e Abidnego saíram do meio do fogo. Eu quero fazer uma matemática com você rapidamente. Quantos foram lançados? 3. Quantos que o rei viu? 4. Quantos que ele pediu para sair de dentro da fornalha?
Percebe que ele fez questão de chamar Sadraque, Mesaque e Abidnego pelo nome? Porque Nabucodonosor não chamou o quarto homem da fornalha para sair também? Porque ele não queria ter um encontro com ele. O quarto homem da fornalha é Cristo Jesus. O rei sabia que era Cristo e ele não queria ter um encontro com ele. Talvez eu esteja falando para você que tem estudado a Bíblia, sabe a decisão que deve ser tomada, mas tem evitado ter um encontro com Cristo Jesus. Não faça como o rei Nabucodonosor. Sabe o que aconteceu com esse homem? O capítulo 4 diz que ele virou bicho. Ele foi para o meio do mato pastar, ele ficou 7 anos ali. A misericórdia alcançou Nabucodonosor, ele se arrependeu e voltou. Mas nem sempre Deus tem algo preparado para mim e para você. Eu quero dar um exemplo. Para Jonas ele tinha uma baleia, se lembra? Para Balaão ele teve uma jumenta e Balaão não deu ouvido. Quantas vezes Deus fez de tudo para salvar a mim e a você, mas eu e você temos lutado para não ter um encontro com ele. Não seria prudente hoje fazermos contrário ao rei Nabucodonosor? Não evite ter um encontro com Cristo. Corra para os braços dele, o quarto homem da fornalha, porque ele quer abençoar você. Amém? É o seu desejo de entregar a sua vida a Cristo Jesus, em dizer para ele: Senhor, eu não quero lutar mais, eu não quero correr mais contrariamente aos seus caminhos, eu quero correr para os teus braços. É o seu desejo? Então ore comigo. Senhor Deus e Pai, obrigado porque ao estudarmos a Tua Palavra, percebemos que as crises que estamos vivendo hoje foram escritas, Senhor, há muito tempo atrás, para que pudéssemos entender que o Senhor está nos orientando, que o Senhor está nos alertando. Existem modelos de pessoas que passaram por crises, assim como nós estamos passando, e eles foram perseverantes. Eles se mantiveram fiéis a Ti. E é por isso que dentro da fornalha o Senhor estava presente, mostrando que em meio às nossas dificuldades, em meio aos nossos problemas, o Senhor, um Deus imanente, permanece ao nosso lado. Que o Senhor possa estender as Tuas mãos de graça e de misericórdia sobre as nossas vidas, pois te pedimos no nome de Jesus. Amém. Ok, amigo? Deus te abençoe. Um forte abraço para você.